ligado aqui no nosso VPN, Vai Por Nós, o podcast esportivo que traz mais conteúdos para você, direto de todo o nosso Brasil, principalmente aqui de Divinópolis, Minas Gerais, do Centro-Oeste de Minas. Muito obrigado a cada um de vocês que vem chegando, já sabem, senta o dedo no like, meu filho. Se tá aí com a gente, deixa aquela inscriçãozinha maroto no nosso canal, fique à vontade, aqui a resenha é feita por mim, por você, por nós todos, é por isso que Vai Por Nós. E aqui estamos em oferecimento à Aspire, que fica na rua Pitangui, número 61. A nossa inspiração é você. O que você está esperando? Você vai ter que ir lá, agendar a sua aula experimental. Temos os melhores profissionais, as melhores máquinas, aparelhos, o melhor espaço para te atender e trazer o seu shape de volta. Ou se não, para fazer a manutenção para o verão 2026 está chegando. E você está ficando para trás, eu tô vendo. Então não fique. Venha com nós na rua Pitangui, número 61, Aspire. A inspiração é você, sempre. Depois daqui peixinho não vai precisar, hein? Menino, eu peguei peixe, hein? Pegou aonde? Você já vê como é que tá o episódio de hoje. O episódio de hoje. Não peixe não, peguei, foi muito, rapaz. O que? Aonde? Lá na Rocinha, lá na Lagoa. Só que esses traíra aí, ó. Esses traíra Falando aí, em peixe, né? É. Traíra. Rapaz, eu pego, aí ele posta só quem tá de fora aí. Eu não posta, não. O engraçado, Natan, é que ele só pega quando a gente não tá lá, rapaz. Olha que Cara, traíra, isso não rapaz. dá certo, né? E as fotos que vem com Rapaz, moto? Esse não tá lá. bicho é um traíra, rapaz. Ele viu eu pegando, aí fritou lá na hora. Só como eu tinha pegado só uma Piaba. pra fritar, não, a trairinha até boa. Só uma, aí minha mãe tinha uma no congelador que eu já tinha pegado na semana passada. Aí a minha mãe foi... História de pescador. Aí minha mãe foi e colocou as duas traíras pra fritar, adivinha o que ele falou? Isso aí já tava aí, ninguém pegou, e não sei o quê. Aí beleza, nós fomos pescar depois, aí nós fomos depois. Quando foi depois, o Fabrício vai e pega. Na minha frente. E tira foto. E você não tirou pra foto. quê? Deixa eu te falar, quem não é visto não é lembrado, não, Exatamente. Luizinho. Não tem jeito. Você falar comigo que você pescou um peixe que dava a curva no rio, aí não tem jeito, você tem que Cara, tirar foto. e eu não sei o que ele fez, não, que aí chegando lá ele entrosou com a minha mãe, com o meu cunhado, e aí todo mundo lá ficou contra mim agora. Ficou ligado. Aí eu pego, eles vai lá, pega, posta como se eles tivessem pegado e manda pra Só ele. chega o vídeo. Só chega o vídeo. Pedir reforço. Olha que agora eu tenho prova, né? É. Se Você falar sabe. que pega aí, eu já via dentro da canoa, tudo, mas... Será que ele sabe pelo menos tarrafiar alguma coisa? Não. Colocar um anzol? Tarrafa Meu não dá, Deus do céu, não. rapaz. Tarrafa era Não com dá meu nada. pai. Dizer que Meu fala, Deus. né? Que pesca, sabe montar os peixes, mas... Vamos ver, né? Na próxima, né, Fabrício? Tem a história da tarrafa lá, rapaz. Essa aí nós temos que contar. Qual Só que vou é? contar as minhas derrotas, tá Não, vendo? qual que é? Ó, chegou lá, pegou a tarrafa e tal, e põe na boca, isso, aquilo. Aí vai e joga, né? Tá pesado. Olha aqui, ó, tá pesado. Na hora Vai que puxar. puxou, uma tilapia. É pesado de quem? Ai, meu Deus do céu. Era o barro. É Era o pesado. barro, pesado. Pesado do chumbo, né? Se for. Meu Deus. Meu Deus, Luizinho, não tem condição pra te defender, não, irmão. É, Você vai ter que cara. começar a tirar foto. Rapaz, Agora, não, não eu tem vou ter- como você ir no Pesque Pague, que você Ele com pega a o turma, peixe ele ao tá- vivo e posta foto de você com peixe congelado. A turma tá pegando o pé. Esses caras são uns traíra, cara. É um verdadeiro traíra. Eu Não tem tenho que condição. comprovar, rapaz. Eu tirei foto, filmei, mostrei, mandei pra ele. Aí o que ele fez? Foi lá, comprou meu cunhado foi e mandou pra ele, como se ele tivesse pegado. Aí eu falei, aí não tem jeito não, velho. Mandaram no peixe, tudo, mas... Antigamente é isso, né? O pai da gente fazia a gente comer piaba viva pra ver se voltava a voz, melhorava. Como é que era o negócio? Tinha um negócio assim. Meu pai fez isso comigo uma vez. Velho. Não, você vai pro Rio comigo. Eu falei, por quê? Não, você vai, cala a boca e vamos. Eu falei, tá, já pedindo com essa educação, não tem mais nada pra eu fazer. Chegou no Rio, tum, com a piabinha. Tinha uns 7 anos de idade. Chega aí. Eu falei, o quê? Fez igual o Zezé de Camargo Luciano. Já viu? Botou na mão, Vai, levantou Gil, aqui, ó. Toma. Engole, vai, não volta, não. Outra história de pescador. Você vai acreditar em tudo que o Natan tá falando? Mas você veio, pegou nossa. piabinha, jogou na garganta. Cheio de resenha também. Hã? Me ajuda, Natan. Ajuda, Natan. Não, tô te falando, tinha essas aí. Você acha que eu pescava? Eu não sei pescar, não, eu falo mesmo. Agora o Luizinho não tem jeito, fala que pesca, mas apresenta o peixe congelado. Não, rapaz, peguei 7. 7 trairinha.
7 traíra. Final de semana agora vai tá bom pra nós comer aquele peixinho, tomar aquela cerveja. Vamos ver. Fala em subir, né? Quando a gente fala aí de peixe e tudo mais, tem a subida do rio, né? Que não pode pescar. Tá mais ou menos de jeito o Campeonato Brasileiro, né? Que na subida do rio, o peixe não tá pescando é nada. O que tá virando o Santos, meu Deus? Que é isso, gente? O que tá acontecendo, hein? Jesus amado, será que vai cair? Com o Neymar? Não, sem ele, né? Agora Vai pegar as trouxinhas, tchau, gente. esse ano acho que ele não joga mais, não. O negócio ali tá complicado, viu? Torcendo para que dê a volta por cima, né? Por que um time, você acha, Fabrício, que um time profissional, hoje nós vai falar muito da sua carreira também, um pouquinho aí da sua história pro pessoal e algumas ideias da gente conversar aqui sobre muita coisa, né? A gente queria trazer essa ideia do Brasileirão, já falando de alguns times, principalmente do Santos. Mas a gente viu recente na história, o Cruzeiro passou muita dificuldade durante 3 anos, o Ronaldo foi muito bem categórica ali na hora que chegou no Cruzeiro, é para fechar as portas, né? Isso. E uma equipe do tamanho do Cruzeiro ali. A gente tem esse ano também algumas atitudes do Atlético que estão levando o Atlético para um patamar diferente do que a gente imaginava no começo do ano. A gente imaginava que eles brigariam por um título muito importante. Não Sem é dúvida. a história está contando aí pra gente. E agora o Santos, rapaz. O Santos já vinha numa decente, vamos falar assim, né? Carreira de futebolística. Passou um momento muito difícil, foi para a segunda divisão, quase fechou as portas também, conseguiu se reerguer, mas parece que não emplaca. O Santos agora parece que virou aquele time, sabe? Com todo respeito, a Ponte Preta, né? Tipo ali para brigar com esses times. É como se fosse o Atlético de Minas Gerais, o América, né? Não, de mas Minas a Gerais. dificuldade que tem nisso, Nathan, quando a gente vai analisar, quando o time cai, para você talvez depois recuperar e já nos próximos anos você ir bem, é muito complicado. Porque, querendo ou não, você teve na segunda divisão, o elenco é totalmente diferente. Você tem que montar um elenco praticamente do zero, porque o elenco de primeira divisão é um, o elenco de segunda divisão é outro. Depois que o Cruzeiro Então, voltou, isso tem que se também. analisar. O Cruzeiro mesmo voltou, esse ano está contratando, existe a chance ainda de possibilidade de ter um título. Nem o próprio cruzeirense esperava tanto, mas na hora que chega, a torcida não quer saber de título. Claro que existe a possibilidade, eles têm que correr atrás ainda desse título, tanto do brasileiro ou da Copa do Brasil, que seria importantíssimo para o Cruzeiro. É o que eu penso também, Nathan. A Série B é bem diferente da Série A, né? A gente costuma falar que a Série B vai mais na base da porrada ali. Você jogou as duas? Joguei. Joguei a Série B pelo Brasiliense, 2004, fomos campeões, né, da Série B naquele ano. Ai, bateu em mim. Inclusive até história de pescador, não. Inclusive até joguei contra o Luizinho, né? Tem Foi um vídeos. jogo muito legal. E joguei, se eu não me engano, 7, 8 campeonatos brasileiros de Série A. E Série A, cara, a gente fala que é mais qualidade, né? Se você errar contra time de Série A, os caras vão lá e não perdoa. Caixão e vela preta. Como a gente falava. Caixão e vela preta, cara. E é o que eu costumo falar. Eu já falei com vários atacantes, né, que a gente é amigo. Fala, ó, Série B você vai jogar contra fulano de tal, ciclano, fulano. Série A não, você vai jogar contra Danilo. É só jogador de nome, né, que tem. Léo Pereira, Júnior Alonso e por aí vai. Então é bem diferente, é uma situação bem diferente. Mas o Santos, assim, eu acho que eles estão num período de reconstrução, né? Estão melhorando, né, as questões lá de estrutura, né? Porque o Santos, eu tive lá um tempo atrás e eu fiquei abismado, porque eu achava que o Santos era mais. Parou no tempo, né, mano? E infelizmente parou no tempo, né? Então, assim, eu acho que isso que estão fazendo é muito bacana. Eu acho que lá na frente vai surtir um efeito muito grande, como aconteceu com o Flamengo também, né? Que, assim, passou um momento difícil, mas, se eu não me engano, era o Bandeira. Bandeira que começou, né? Mas Bandeira, já tinha esse grupo de trabalho, todos esses que são presidentes depois do Bandeira, todos eles participaram da reconstrução do Flamengo. Isso, e hoje o Flamengo é o que é. Então, mas depois que ele veio e organizou, estruturou, né, o Flamengo virou uma potência. É o que a gente torce para que o Santos vire também, né? Porque é muito triste ver um time como o Santos nessa situação. Os nossos times mineiros também, né? Agora a gente já está vendo o Cruzeiro reestruturando, o Atlético já virou SAF. A gente sabe do momento difícil do Atlético. O grande problema é o aumento das dívidas, né? Esse aí que eles têm que ter um Mas eu acho que grande, a questão
clube em si, assim, a insegurança da gestão, ela afeta demais o atleta, né, Fabrício? Nesse ponto aí que eu queria chegar. Afeta demais, porque, por exemplo... Como é que é a cabeça do atleta vivendo? Não, e afeta literalmente, porque, por exemplo, tem atletas que têm ali 2 anos, 3 anos de contrato, mas tem atleta que tem 1 ano só de contrato. Aí a gestão não tá legal, aí vai ter eleição no ano que vem, aí aquela briga interna, aquilo ali o jogador já, pô, meu contrato, será que não vai ser renovado? Será que vai? Isso. E aí começa uma briga. Cara, eu vou te falar porque eu passei em 2009 no Santos, foi uma troca de gestão, que era o Marcelo Teixeira, e aí no final do ano ia ter eleição, ele perdeu, não ficou, quem veio praticamente trocou todos os atletas. Então a maioria não renovou. Então assim, essa insegurança ela vai durante o campeonato com os jogadores. Então tem jogador que sente, e é normal, né? Tem. O dia a dia. Porque o cara vai para um jogo, se ele for mal e fala, pô, fui mal nesse jogo. Aí o cara entra numa fase ruim, o contrato dele já vai ser renovado no final do ano. O cara faz 1, 2, 3 jogos mal, já vai pro banco. Aí a cabeça do cara já... O time já não encaixa, perde 1, perde 2, vira uma bola... A gente brincava que entra na zona de rebaixamento, é areia movediça. Pelo amor de Deus. Luizinho fala isso aí. Quanto mais você quer sair... Quanto mais, parece que você ganha 1, 2, o cara que tá em cima vai ganhar 1, 2. Aí ele vai lá e perde, você vai lá e perde também. Aí fica... Vai afunilando, vai chegando às rodadas. Cara. E assim, essa parte aí da gestão, cara, afeta demais o atleta. Eu acho que o mais afetado ali, na verdade, com questão de carreira, é o atleta. A gente vê, por exemplo, o técnico. O técnico ele é muito visado quando tem resultado negativo, né? Hoje em dia no Brasil. O técnico é a primeira cabeça a rolar ali, é o dele. Isso. Por exemplo, no Cruzeiro. Quantos e quantos técnicos não passaram ali no Cruzeiro? Agora, nessa fase difícil do Atlético, crucificaram o Cuca até falar chega. O Cuca, maior treinador do Galo, eu falo isso com toda certeza do mundo. E ele saiu, sim, quase escorraçado. Mas a maior carreira que é afetar, eu acho, pelo menos, é a do atleta ali, né? Que tá nesse dia a dia. Porque é difícil, tem até a questão da categoria de base. Como é que você vai utilizar um cara da base numa Série B, numa zona de rebaixamento, o time precisando ganhar? Queima atleta. Teve jogadores do Cruzeiro mesmo, que nesse ano aí de Série B aí, poxa, eu acompanhei eu esqueço o nome dele, um cabeludinho. Ele até entrou 2 jogos na Série B e queimaram ele assim. Eu acompanhei ele no Sub-17. Que posição? Ele era um beiradinha, um ponta-direita. Riquelme. Esse menino mesmo. Pô, acompanhei ele porque eu estava na época ainda lá no Vila e ele fazia os jogos da Copa do Brasil lá no campo do Vila. Pô, Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e São Paulo. Rapaz, ele atropelava Sub-17. E aí subiram ele para o Júnior, ele jogou o brasileiro pelo Sub-20, se não me engano, acho que 1 ou 2 partidas. Pô, depois já jogaram ele na Jaula do Leão, lá na Série B, o Cruzeiro mal pra caramba, jogando. Rapaz, depois ele 2, 3 partidas, queimou o menino. Vai falar, pô, o menino é mau jogador? Porra, eu via ele jogando lá e falava assim, cara, isso é um talento, uma força, atropelava, Sub-17, voando. Mas ele estava numa fase de amadurecimento aí. Cruzeiro, naquela situação, zona de rebaixamento, Série B, batendo toda hora, e queimou o menino. E falando dessa formação sua, Fabrício, até para a gente começar esse assunto também, a sua base foi praticamente toda no América, né? E você foi para lá com 13 anos e como que foi essa rotina até chegar no profissional? Foi bacana, né? Eu costumo dizer que naquela época lá, né? O Luizinho tá aí, você também foi jogador. A gente jogava por prazer, né? A gente tinha prazer de ir nos jogos, jogar jogo em qualquer lugar, né? Jogava na rua, jogava no campo, treinava. E assim, eu nunca pensava em um dia jogar em time grande. E aí eu, pelo recreativo aqui, né? Na época o Chico Preto, que era o treinador, fomos fazer um amistoso contra o América. O pessoal da América me viu, né? O pessoal do Cruzeiro também já tinha sondado, mas assim, o que foi bacana no América, eles vieram até lá em casa, foram lá, conversaram com meus pais, falaram qual que seriam as condições, né? Depois desse jogo, eu fui muito bem nesse jogo, e aí meu pai falou assim, ó, ele pode ir, mas uma coisa eu não vou abrir mão, que é a escola.
E aí eu lembro que naquele momento eles pagaram até uma escola particular para mim. E eu com 13 anos eu já ia, jogava, voltava. Jogava, voltava. Porque na época a gente não tinha condição de estar indo direto, né? As coisas eram muito mais difíceis. Hoje você vê o pai aí pegando o menino e levando lá em BH e voltando todo dia. Na nossa época a gente não tinha essa condição. Então eu só ia para jogar e meu pai deixou claro, ó, se vocês quiserem, ou vem aqui e busca, ou senão ele só vai final de semana. E aí com 14 anos eu já fui para lá e já fiquei lá. No Santa Luzia? Não, fiquei no Vale Verde. Na época era lá em Contagem. Era um dormitório assim grandão, que tinha mais ou menos, dormiam umas... Famoso Mineirão, né? É porque antigamente os alojamentos era bem dizer um Maracanã, um Mineirão, era alojamentos grandes, morava ali 20, 15, né? Tinha só uma televisãozinha, banheiro coletivo e assim, eu era muito feliz, né? Graças a Deus o América, naquele momento, como a maioria dos clubes, né, o que tinha para aquele momento, né? Hoje mudou totalmente, né? Hoje você pega as bases aí, é totalmente diferente. E eu fiquei no América dos 14, né, aos 21 anos. E assim, foi uma época muito feliz na minha vida. Né? Lógico, passei dificuldade, tive lutas. Muitas das vezes eu queria vir para casa, não tinha condição. O que restava para nós era ir para o cantinho e chorar, meu amigo. Não tinha o que fazer. Né? Até telefone era difícil. Pelo menos na minha época, assim, ficha. Tinha que ligar na casa da vizinha, a vizinha falar que eu ia ligar. Chamava minha mãe e aí ligava e até assim, ficha era difícil, cartão. Cara, comunicar era difícil demais. Demais. Hoje em dia você pega o celular ali e manda mensagem. Manda mensagem, fala e vê, né? É. E vê a pessoa do outro lado, então facilitou demais. Encurta o caminho. E uma pessoa que eu sou muito grato aqui em Divinópolis é o Joãozinho Teixeira. Eu sempre agradeço ele, o dono da Teixeira. Né? Com 16, 17 anos. Eu com ele consegui as cortesias, né? Então, assim, facilitou muito a minha vinda. Porque ele sempre dava essa cortesia para mim vir para Divinópolis e voltar para BH. E assim, eu fiquei uns 2 anos assim, né? Com essa cortesia dele. Eu sempre, quando encontro com ele, eu agradeço. Cara, que eu tenho muita gratidão, porque, assim, viver longe dos pais naquela idade não é fácil, cara. Hoje, meu filho está lá em Curitiba. Sempre que posso, eu vou lá. Hoje, igual eu falei, as condições são outras, né? Uhum. E eu sei que ele está no lugar ali que ele está sendo muito bem cuidado, né? Com pessoas. Quando dá, você vai. Mas quando você quer matar a saudade, você já liga na hora, né? Na hora. Já veio aqui, antigamente era triste. Você ficou no Júnior até uns 18 anos? Você ficou nesse local lá, do Mineirão? Não. Aí com 17, nós já fomos para uma casa na Pampulha. Que era perto do Lano. Isso, perto do Lano. Aí com 17 eu já treinava profissional, descia, né? Já comecei a pisar no profissional, fazia alguns treinos, voltava. Nessa época o América estava em que divisão do brasileiro? Estava na primeira, se eu não me engano. Na primeira ou na segunda. Só sei que quando eu subi pro profissional, o América já estava na primeira divisão. E assim, foi muito bom, cara. Assim, quem que era o treinador? Na época, quem me subiu foi o Givanildo. Comecei já pisando no profissional e quem me colocou para jogar mesmo assim, que eu tive uma sequência, foi o Hélio dos Anjos. Mas quem me puxou do Júnior, né? Na época lá, o profissional foi o Givanildo. Então sou muito grato a essas duas pessoas também. E aí fomos na final, né? Do Mineiro de 99, eu já jogando, tive uma lesão no punho, aí a final não pude jogar. 2000 fomos campeões da Copa Sul Minas. 2001 campeão mineiro. Talvez eu vou contar uma história aqui que pouca gente sabe. 2001, Cruzeiro me procurou. Na época o América estava com fundo de garantia atrasado. Eu me reuni com o advogado do Cruzeiro. E na época ele chamou eu e mais 2 atletas do América. E aí teve um que até foi para o Cruzeiro depois, me ofereceram um salário lá 5, 6, 7 vezes maior. Só que eu teria que colocar o América, né, na justiça. E eu conversando com meu pai, eu falei, pai, eu não vou ter coragem, sou muito grato a tudo que o América me proporcionou até aqui. Se não fosse o América, eu não teria chegado aonde eu cheguei, as pessoas que estão. Então, vou ser simples, vou dar a resposta que eu não vou. E se eles quiserem me levar realmente, que entre num acordo com a América. E isso aí, Fabrício,
Só cortando aqui para te fazer a pergunta. Eu acho que isso daí foi logo quando mudou a Lei Pelé, né? Eu acho que sim. Isso. Porque eu acho que a Lei Pelé mudou ali, acho que 2000, 2001, se não me engano, né, Cristian? Isso. Porque antes não tinha isso não, né? Antes o jogador não podia... Foi nessa transição. O jogador não podia... ele tinha que ser vendido mesmo. Tinha que ser vendido. E aí acho que depois que veio a Lei Pelé, se atrasasse, como é até hoje, né? Até hoje. Se atrasar 3 meses ou o fundo de garantia, enfim. Aí hoje... Então acabou que eles fizeram isso aí usando a Lei Pelé, né? Isso. Que assim, para muitos não é normal, né? O clube tem que pagar. Hoje acontece muito, né? Mas o que você fez naquela época não era qualquer um que fazia o que você fez, não. Enfim, no entanto que teve um que foi, né? Teve um que foi e aí conversei com o pessoal do Cruzeiro e aí naquele momento eles acharam que não era interessante pagar alguma coisa. Enfim, um ano depois eu fui vendido para o Atlético Paranaense, saí pela porta da frente, fiz um campeonato muito bom. E graças a Deus, né, assim, as pessoas reconhecem isso, né? Em 2011 eu voltei para o América Mineiro e o Salum lembrou disso aí, eu nem lembrava, porque para mim era uma coisa natural. O presidente daquela época já era o Salum. Já era o Salum. E ele virou para mim e falou: "Você lembra aquela vez e tal, que aconteceu?" Eu falei: "Lembro." Ele falou: "Pois é, o outro jogador poderia estar aqui, não está por causa disso." Porta fechada. Então, assim, a gratidão, eu acho que a gente tem que ser grato a todos aqueles que nos ajudaram, né? É uma palavra que eu levo comigo e, como eu falo, né, a gratidão, ela abre as comportas do céu e derrama bênçãos sobre as nossas vidas sem medidas. Amém, isso mesmo. E aí, sou muito grato ao que o América fez por mim, fui feliz no Atlético Paranaense também. Joguei, né, no Catar 3 anos, joguei na Coreia do Sul, voltei para o Sport Recife, América, Guarani de Campinas, Rio Verde. E por último, né, tive o privilégio de jogar com o meu amigo aqui, que nós fomos convidados a jogar o Campeonato Brasiliense pelo nosso comandante lá, o Major Elias, né, ele pediu para a gente estar ajudando ele lá. E foi muito bacana porque tive a oportunidade de conviver mais com o Luizinho e hoje é um dos meus melhores amigos, né? Eu acho que futebol é isso aí também. Não, haver 2 anos muito bom ali, né? Só no que falou, ele já deu 15 carimbados no passaporte. Foi. Então rodado, Emirados. Que onda! Casos, né? Mas olha pra você ver, 2001, você falou que teve o convite do Cruzeiro? Era pra você talvez estar na Tríplice Coroa. Provavelmente. O contrato talvez seria mais que um ano. Tem uma que ele não contou, que na época quando ele me contou, eu falei pra ele, assim, aí foi um dos, eu acho, né, um dos grandes erros de não ter um cara para assessorar. Exatamente. Que eu falei para ele, Fabrício, acho que foi um dos grandes erros da sua carreira, porque quando ele volta, o Santos queria ele. Isso. E aí ele escolheu ir pro esporte. Porque em vir naquela fase ali do Santos, Ganso, Elano, aquela turma toda, ele falou: "Pô, eu vou pro Santos, talvez eu não jogaria. Se eu for pro esporte, eu vou jogar." Porque o jogador tem essa mente, né? A gente quer jogar. Pô, eu vou para disputar, também, né? Eu vou para jogar. Só que eu falei para ele: "Fabrício, você não pensou numa coisa? Final do Mundial contra o Barcelona. Não é. Uma coisa é você estar no Santos e ir pro esporte. Isso. A outra é você estar no esporte e ir pro Santos." Mas é verdade. É mais complicado, né? Entendeu? Mas é verdade, é algo que assim que eu nunca esqueço e quando eu posso, eu ajudo pessoas nesse sentido. Porque o que o Luizinho falou é muito real. Você está no Santos, com todo respeito ao esporte, mas você ir pro esporte depois é muito mais fácil. Muito mais. Agora você está no esporte e ir pro Santos, você tem que fazer um baita campeonato, né? E assim, foi uma escolha assim, naquele momento eu não tinha pensado nisso. Mas assim, nesse caso, a minha vontade era permanecer no mundo árabe. E aí, naquela época, muitos empresários ligando, e naquela época eu estava sem empresário também, falando que teria possibilidade de eu estar voltando. Aí eu fiquei meio que segurando a situação do Santos, Dorival me queria muito, fiquei meio que segurando na hora que eu falei: "Não, eu vou." Aí o pessoal falou assim: agora já deu uma esfriada e tal. E nisso aí tinha o esporte, me oferecendo um salário assim, bem maior do que no Santos. Uhum. Eu falei: então eu vou pro esporte mesmo, né? E isso aí que o Luizinho falou também, meu irmão. Na época tinha o Ganso, tinha o Marquinhos, se eu não me engano tinha o Matos, tinha outros jogadores, Eu falei: pô, lá vai ser complicado eu jogar.
Porque Ganso vai ser difícil, né? Porque vinha um momento fantástico. Cara, você ia jogar fácil naquele time. Mas, enfim, é uma das coisas, assim, umas escolhas que eu arrependo, né? E hoje, quando eu posso, eu sempre oriento, né? Igual, teve uma vez que eu estava com o Bernard, aqui em Divinópolis, ele falando que tinha uma proposta da China muito boa. E tinha Bernard do Atlético. Do Atlético, isso. E ele falou que tinha uma proposta da Inglaterra. E aí eu já, assim, com a experiência que eu tenho, eu falei, pô, você não acha que se você for para a Inglaterra, a qualquer momento você não vai para a China, Exatamente. você não vai para os Emirados? Ele, tinha pensado nisso não. E aí ele acabou fazendo, eu acho que a decisão certa é que jogar a Premier League, né? E foi muito bem lá e depois ele rodou vários outros lugares. É difícil demais, hoje mesmo, do jeito que está hoje, né? Isso você deu um exemplo para ele há 10 anos atrás, praticamente. Isso. Hoje é difícil, imagina, tirar um jogador da Arábia, por mais que está só crescendo. Isso. Mas você tirar um jogador da Arábia para ir para uma Premier League é difícil demais. Agora, o árabe quer um jogador da Premier League qualquer hora. A qualquer custo. Qualquer hora. E Qualquer qualquer hora. custo. Exatamente. Porque eles estiveram lá agora. E imagina isso, Kanté, agora imagina isso há vários 10 anos disputados. atrás. Uhum. É totalmente diferente. É uma lógica assim, né? Você me falou de assessoria, né? Hoje você trabalha com isso. Isso. Com a F8 Consultoria, que consultoria vários atletas de renome mundial. Né? O Maílson, Isso. goleiro e entre outros. Agora vendo o lado B, né? Que você me falou da carreira de jogador. Vendo o lado B, como consultor desses atletas, assim, essa talvez seria a maior dificuldade, né? De encaixar um atleta num local, talvez? Depende, é o que eu costumo falar. O maior empresário do jogador é ele mesmo. Se um jogador está bem, jogando a Série B, jogando a Série A, por exemplo, um atacante fazendo gol, consequentemente vão vir ofertas para ele. Então você vai dar a sua orientação, ó, vamos ali, vamos aqui, está chegando isso, está chegando aquilo. E tem alguns jogadores que a gente tem que buscar realmente, né, alguma situação para ele. Como foi o Kaique aqui, jogando, né, a Série... Terceira divisão. Terceira que é a divisão. Segunda divisão, né? No caso, que eles chamam de segunda. Vai a terceira. Terceira do Mineiro, nós levamos para Dinamarca, nós levamos para o Uzbequistão, isso aí com contato, relacionamento e as pessoas acreditando na gente. Então, assim, tem esse lado também que faz a diferença, né? Que eu acho que a maioria dos empresários hoje trabalha dessa forma. Mas, assim, o jogador estando bem, cara, facilita para todo mundo. A gente só busca as melhores opções para eles, os melhores contratos, né? Como que a família vai viver, e aí facilita para nós que trabalhamos nessa área. Saber usar um momento, né, Fabrício? Que o futebol, talvez, você não vai ter a segunda oportunidade novamente do mesmo nível. Então, você tem que torcer para não estar lesionando quando você está sendo negociado. Isso tudo pesa durante a negociação. Claro, a decisão sempre é do atleta. Nós, como empresa, a gente está ali para aconselhar e tentar ajudar o atleta, mas ele tem que querer ser ajudado em algumas situações. Muitas vezes tem que abrir mão de algumas coisas, de sonhos. Nós falamos de futebol, né? Muitas das vezes não. 99,9% você tem que abrir mão. Para lá na frente, sim, você ter o resultado esperado. Então, isso com nossos atletas, tanto os mais jovens quanto os mais velhos, a gente tenta aconselhar da melhor forma possível, porque não é uma situação fácil. E quanto mais o tempo passa, mais novo se chega a essas propostas, né, Cris? Assim, pelo que eu tenho visto. Eu estava até falando com o Luizinho, muito depende da posição que você vai jogar e tudo. Esses dias mesmo nós estávamos falando de um atleta nosso que é zagueiro, fora, ou ele vai muito cedo, ou então ele vai começar a se destacar ali com 23, 24, 25 anos. Isso. Raramente você vê um zagueiro de Série A, Série B com 19, 17, 20, 21 anos. Ou eles pegam aqui muito cedo para levar como uma aposta. Fora. Isso é verdade. Depende da posição, né? A posição de zagueiro é muito... No entanto que, acho que dos últimos 10, acho que 15 anos, eu não lembro... Eu lembro só aquele do Palmeiras, que foi vendido. Foi agora, né? De 21 anos, né? O canhoto. É o Vitor Reis. Vitor Reis. Vitor Reis. Que está na seleção também, que foi para o Paris Saint-Germain. Né? Beraldo. Então, assim, se você for olhar o Paulo. tanto de jogadores, o tanto de clube, um zagueiro novo é difícil demais mesmo. O Alex Sandro, que é zagueiro Murilo. da seleção brasileira, não jogou no profissional aqui.
no Brasil. Verdade. Quando ele veio jogar pela seleção brasileira no Brasil, foi o primeiro jogo de profissional no Brasil. No Brasil, foi. Isso História foi dele é assim, muito um absurdo que eu não sabia. É porque a posição, né, cara? Ali a de zagueiro, sei lá, o pessoal já olha mais com responsabilidade, Isso. não arriscar tanto. Aí sempre que é aquele xerifão, aquele cara mais consciente, que erre menos, não arrisque tanto. Isso. Agora no ataque já é o contrário. No ataque o pessoal já gosta que arrisca. Né? Aí que é menino ousado, que é o jogador mais novo. Então, do meio para frente, normalmente, os jogadores mais novos têm mais oportunidade. Para trás é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. Agora, por que eu trago os exemplos do Cruzeiro e do Atlético? Porque, tipo assim, foi mais fácil pra gente aqui, né? Tá mais perto, mais próximo. O Cauã Prats do Cruzeiro é um cara bem novinho. Eu acho que tem 17 anos, se eu não me engano. 18 ele é lateral. Isso. E é, tipo, bem difícil isso acontecer no Brasil hoje. E quando acontece, o cara manda bem, tchau. É embora. Esse jogador aí é um jogador interessante, que a gente conta até a história dele, né? Ele foi dispensado do Palmeiras, e aí ele chegou no Atlético Paranaense, ele era reserva. E aí ele veio jogar aqui contra o Cruzeiro, nós até tivemos a oportunidade de acompanhar esse jogo. O treinador do Sub-20 do Atlético trabalha com a gente. E aí, terminando o jogo, nós conversando lá e nós até elogiamos muito ele. Fala, poxa, esse lateral seu é muito bom e tal. Ele falou assim, esse é o reserva. Eu falei, sério? Ele falou, o nosso outro é muito bom, Fabrício. Mas hoje eu acho que ele ganhou a posição. Eu falei, sério, João? Ele falou, hoje ele jogou muito bem. E assim, nós falamos muito bem dele. É o que eu sempre costumo falar, o futebol, as coisas acontecem muito rápido. Muito. Então a gente tem que estar sempre preparado, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso momento. Eu falo isso para todos os atletas. Tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém vendo, então esteja sempre preparado. E aí o que aconteceu? O treinador do Atlético profissional caiu. O João Correia assumiu o Atlético Paranaense, se eu não me engano, por 3 jogos. E o é de vocês. Isso. E o lateral estava machucado. Português. Quem que ele sobe profissional? O Cauã Prats, que era o reserva. Que era o reserva. Ele falou, eu acho que ele tem mais potencial nesse momento, a cabeça dele está melhor, está com confiança, então eu vou subir ele. O que me acontece? Primeiro jogo dele, faz um gol. Que gol que foi? De 1-0 para o Atlético Paranaense. Isso, foi. Fez o gol e foi aí classificação na Copa do Brasil? Acho que foi isso, foi não? Não sei. Foi sim. Foi, né? Foi, não foi, Fabrício? E aí... Ele se manteve ali, não saiu mais, chegou outros treinadores, né? Isso. Chegou o outro treinador, Não, ele se manteve. Se manteve muito bem. E aí o Cruzeiro veio, pagou a multa e hoje está aí. Futebol é coisa de louco, cara. Do dia para noite. E isso foi quando? Essa isso partida? Aí foi uns 3 meses. Isso aí que aconteceu nessa transição dele aí, não durou 2 meses. Em 1 mês aconteceu tudo isso. Em um mês aconteceu isso tudo. Em 1 mês. Ele jogou contra o Cruzeiro, na outra semana ele já está jogando profissional, fez gol e aí tá aí. E essa nova fase, Fabrício, igualzinho a gente sempre brinca também, né? Você já está aí trabalhando com atletas há bastante tempo, né? E essa fase de pai e empresário. Nossa, essa é difícil, hein? Complicado, né? Essa é difícil demais, rapaz. Para acompanhar, para explicar. E querendo ou não também, né? Você é um ex-atleta. Isso. O filho sempre vai ser comparado, né? Isso. Queria que você falasse um pouco disso também. Eu sempre, na verdade, né, eu sempre fui comparado. Primeiramente com meu pai e segundo com meu irmão também, né? Comparação pesada pois que você sempre teve. Pois é. Era canhoto também? Era, e tem sempre pessoas que falam, não o irmão... Não, ele é, ué. Não, eu falo assim, quando jogava. Quando jogava, você vai... Ainda não, né? Parou de jogar também ainda não, lá no clube ele joga. É. Agora, o melhor deles era o Jeremias. Então, o Jeremias também era canhoto? Não vi não. Mas nós temos que trazer ele aqui, as histórias do Jeremias, então ele contando. É brincadeira. Mas teve um menino que é conhecido meu, não, vai trazer ele aqui com certeza. Conhecido meu falou assim, meu menino, se vier homem, eu vou amarrar a perna direita dele, vai chutar só com canhoto. Isso aí. Vai chutar só com canhoto. Eu fiz isso aí com o meu, ué. E agora? Canhoto. Virou canhoto. E como é que tá essa onda de ser empresário de seu menino? Virou canhoto. Eu só colocava a bolinha no pezinho esquerdo dele. Ele ia lá e segurava a perna direita.
E assim, meu pai falou que sempre teve o sonho de ter filhos, né, que chutassem com a perna esquerda. Na verdade, ele era ambidestro. Ele fala que teve um jogo que machucou, que ele fez só com a perna canhota. E assim, antigamente era difícil você ver isso, né? E meu pai teve uma carreira bacana, né? Jogou muito tempo no Cruzeiro, com o Dirceu Lopes, na época lá, e assim... o Dirceu pegava meu pai na casa dos meus avós e levava para BH. Né? Tanto é que hoje eles são amigos, sempre que se encontram aí, né? A resenha é bacana. Futebol de verdade, né? E aí, meu irmão, eu sempre acompanhei ele. Onde ele ia, eu sempre estava. Então, sempre tive essa comparação. Sempre as pessoas falando, quem que era melhor? O Christian era melhor. Não sei quem era melhor. Aí eu até brinco, eu falei, melhor quem virou. Não tem jeito, né? Aí eu já corto logo. Já corto logo. Passaporte, Fabrício, Arábia, Emirados, sei o quê, do Christian. Clube. Não, mas assim, ele me ajudou muito, né, meu irmão? Assim, era uma inspiração que eu tinha e nos campeonatos, o cara que fazia gol demais. Nossa, Deus. É uma sorte para fazer gol e a batida na bola também. Eu acho que assim, eu aprendi muito com ele. Agora, voltando para esse lado, né, do pai de jogador, assim, é uma situação complicada, porque até conversava com o Luizinho um tempo atrás, eu falava, seu Luizinho, eu sempre converso com pais de atletas que foram jogadores. E a maioria sempre fala a mesma coisa, assim, ser pai de jogador, né, nós que fomos atletas, é um pouco complicado, porque, por exemplo, se seu filho está no lugar, as pessoas sempre olham assim, mas é o filho do Fabrício. Às vezes as pessoas não dão valor em quem ele é realmente. Eu vou olhar lá, por exemplo, tá no Atlético Paranaense. Só porque é filho do Fabrício. Isso. E aí, o que entra? Entra o treinador nisso aí também. O treinador, às vezes, ele não leva para o jogo para falar assim, não vou levar para eles não verem que eu estou fazendo média. Se leva, fala assim, os caras vão achar que eu estou levando porque eu estou fazendo média. Então, assim, a gente fica nesse dilema, assim, a gente não sabe o que está passando realmente na cabeça deles. E, assim, muitos ex-jogadores falaram isso comigo. Falou, Fabrício, é difícil para a gente que foi jogador, cara, parece que as coisas para os nossos filhos é sempre mais difícil. E eu fui ter essa reflexão, eu falei, realmente, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do treinador. Né? Quando ele leva para o jogo, talvez na cabeça dele e das pessoas, tá levando o filho do Fabrício porque é o Fabrício e tal, porque talvez tenha uma entrada aqui. E aí quando não leva, ele fala assim, não vou levar não para o pessoal ver que eu tenho força e que aqui vai jogar quem é melhor. Então, assim, é difícil. Às vezes eu queria, rapaz, levar meu filho lá para o Japão e ninguém nem saber quem que eu sou, entendeu? Levar para Portugal... Né? Porque, querendo ou não, sempre vai ter essas coisinhas aí. Mas sabe o que é o mais legal? Que aí eu olho com outros olhos. Sim. E eu já falei isso para você e falo para ele. Já falei para ele. Eu vejo com outros olhos o seguinte. Ele tá renunciando muita coisa para estar lá. Sem dúvida. Meu amigo, eu vou te falar, ele aqui poderia estar perto dos amigos. Porque quer realmente. No conforto, né? Hoje, graças a Deus, você consegue dar um conforto para ele, né? Que você não teve. Isso. Então, hoje você consegue dar um conforto para ele. E aí ele largou o conforto dele, longe da mãe, longe dos avós, longe dos amigos, longe de tudo, cara, para viver o sonho dele. Para viver o sonho, os amigos dele, com 16, 17 anos, tá tudo aí curtindo, com as namoradinhas, passeando, junto com os pais, com os irmãos, com os próprios amigos. Ele tá lá na concentração, meu amigo. Ele tá lá preso. Não é fácil, não. Ele tá lá preso porque ele tem que treinar amanhã. E ele não pode sair, porque quando nessa idade, com 16, 17 anos, os caras não liberam não, meu amigo. Você acha que sai para passear? Esquece. A responsabilidade deles é gigante. Sabe o que os caras fazem? Passa o cadeado, vai com segurança lá na porta e acabou. Então, ele está renunciando praticamente tudo. Tudo toda. Se você for parar para pensar, ele não passa os aniversários dos amigos, não passa talvez o aniversário com você, com a mãe, com o avô, com a avó. Você que tem que ir lá. Isso
Hoje ele mata um pouquinho da saudade aqui, né? No telefone e vendo. Mas ele tá renunciando, meu amigo. É Natal, é início de ano. Ele tá renunciando. É isso aí que o cara vence. Ele tá renunciando muita coisa. Só que o pessoal vai olhar e vai dizer, tá lá no Atlético Paranaense, é filho do Fabrício, tá lá porque é o filho do Fabrício, vai jogar porque é o filho do Fabrício. Mas, pô, velho, o cara tá se matando, meu amigo. Se matando. Não é fácil. E você, Fabrício, você tem acompanhado aí de perto, né? Tenho certeza. Você é o pai coruja. Ainda mais porque envolve futebol, que é a sua paixão, de outra paixão, além do seu filho e da sua família. Conselho que você teria, né? Porque, tipo assim, você está vivendo isso de uma forma muito pessoal. Você falou do seu pai com você e agora é você com seu filho. Isso. Parece que vem de geração em geração. Mas o que você faz, ou o que você teria de fazer, mesmo honrando Jeremias, que você faz diferente pro Daniel? Eu procuro estar mais presente, né? Assim, eu até falo com meu irmão, eram épocas diferentes também, né? Então, por exemplo, meu pai, ele é de Divinópolis, mas se ele foi ver 2, 3 jogos meus, assim, no América, eu na base foi muito. Até pelas dificuldades, trabalhava. Na época nós não tinha carro, não tinha nada. Não então tinha nada, as coisas eram tudo difícil. Então, assim, até difícil de... Não, Divinópolis, Belo Horizonte era 2h30. Até difícil de comparar. Então, assim, uma das coisas que eu tento estar sempre presente, né? Porque hoje também o futebol, você tem que estar bem consigo mesmo, né? E como o Luizinho falou, ele está renunciando todas as coisas, né? Aqui, os amigos, né? As festas, a escola que ele sempre foi, né? Educado do início ali do primário até 8ª, 1º ano, né? Então, não é fácil, né, ele renunciar. Ele está lá porque ele quer mesmo e eu acredito que, assim, pela força de vontade, pela evolução dele, né, na hora certa, assim, as coisas vão acontecer. Né, tem um perfil muito interessante, atacante canhoto, brigador. É o que eu costumo falar, futebol é renúncia e sacrifício. Se você não renunciar e não sacrificar, cara, pode ser o Messi que for, que, vou te falar, vai ter dificuldade hoje. Fica para trás. Porque é aquele negócio, né? Tem muita gente que fala, o esforço, ele vence o talento. E eu acredito muito nisso. Não tenha dúvida. Porque hoje, quem é esforçado, pelo que a gente vê aí, sim, hoje está vencendo o talento. Porque hoje, cara, o futebol está muito físico, está muito trombada, muito choque. Né? Você vê jogadores hoje, por exemplo, eu vejo jogadores lá de 17, 16 anos, tem uma baita técnica, mas você não vê o sangue no olho, cara. Você não vê sangue no olho, esse querer, sabe? E uma das coisas que eu vejo, assim, né, não só no Daniel, em outros jogadores também, né, é esse sangue no olho, cara, a vontade de vencer. E a maioria desses jogadores aí, cara, eles chegam mesmo, eles chegam e vencem. Chega e vence. Eu sei que você não está fazendo propaganda, nem precisa. De maneira nenhuma. Você está falando do seu filho, com toda razão, você vai, lógico, falar todas as qualidades dele. Mas se alguém aparecesse para você e falasse assim, Fabrício, você só tem mais amanhã para fazer algo pelo seu filho, que você ainda não fez, algo que você faria assim, que você está guardado na manga, ou você teria que arregaçar para fazer algo diferente. O que você tem na cabeça assim? Você faria algo diferente? Nada, irmão, nada. O que eu tinha para fazer eu já fiz, o que eu tenho para fazer eu faço. Nada, isso aí eu não vou carregar comigo. É o que eu... Pelo contrário, que fala, né, pelo contrário, sabe o que eu falava com ele? Eu falei, Fabrício, você tá fazendo é demais. Falava. Falava assim, cara, deixa ele... Tem que pôr ele lá junto com os leão para ele tem que sofrer, cara. Tem. Eu falava com ele, ele falava, pô, Zaca, é foda, meu filho. Porque eu sei que por mais que ele é um empresário, ele vai falar, pô, mas é meu filho. Imagina quando ele chega em casa e fala assim, aqui, larguei ele lá na concentração com mais 30. Aí a esposa dele, não, você não fez isso com meu filho, não. Imagina ele dentro de casa, não, meu filho, de jeito não vai buscar ele agora. Só que, imagina, ele tem que enfrentar a esposa em casa e tentar fazer com que o filho não passe por esse processo. Não, mas eu vi isso, não, né? E que até nem... pelas experiências que a gente já teve, né? O Fabrício foi atleta, ele já morou desse jeito também. Ele sabe então, como que funciona. Como funciona, querendo ou não, pelos outros atletas que a gente tem, que foi antes do Daniel, muitos passaram por isso também, todos têm que passar por uma base. Claro que na hora que é com a gente fica assim, o que eu vou fazer? Mas na hora que
você deita e vê, fala assim, não, ele tem que passar por essas não adianta. Se não passar, ele não vai vencer. Vai. Como o Fabrício falou no início do episódio também, tá chegando agora uma fase que depende dele. Depende dele. Claro que é mais difícil, como a gente falou, porque esse comparativo é pesado. Querendo ou não, você escuta isso direto. Quem teve alguém da família que foi atleta, o comparativo ali, você pode ver que o Pelé, que é o Pelé, os filhos deles, o Zico, do Zico. É difícil, cara. É difícil de alguém romper. Alguém romper. E se fosse só... Chega uma hora ali, quando eles ficam falando, até para esses comparativos é complicado. Então, chega uma hora que o próprio atleta tem que esquecer esses comparativos e falar assim, não, agora sou eu. Não, eu vou fazer a minha carreira. Eu vou por mim e a gente vai poder ajudar. E ele, quando você conversa com ele, nas últimas vezes que eu conversei com ele, você vê que ele é muito assim, focado mesmo, cara. E ele fala assim, cara, eu quero é isso, e eu vou, e aí você vai conversar com ele, não, tô fazendo, vou fazer, e assim... reto mesmo. Então, assim, não tem esse negócio, porque eu tenho conforto disso, não sei o quê. Se ele tiver que dormir no chão para treinar no outro dia, ele vai fazer. Tá, que nem o que a gente disse, o Fabrício falou. Mas é porque é filho de não sei quem que tá aqui jogando e tudo mais. Cara, com certeza não, dia a dia fala isso. O treinador tá vendo o cara treinar, dormir, isso aí. Alimentar, relacionar socialmente com os outros, estudar. Então tem que ver uma parada de muita coisa ali, né? Porque é filho do Fabrício. Pô, acha, se fosse o filho do Ronaldo Fenômeno, tá no Real Madrid até hoje. Não, vou te contar uma rapidinho aqui, uma história do Fabrício, que aconteceu com o Fabrício. Ele vai lembrar agora. Para você ver o nível de comprometimento de quem que não é o que tem de conforto, não tem. Exemplo, nós estávamos em Paracatu. Tinha um menino lá, hoje ele é até o roupeiro do clube. Isso. O menino, assim, uma força, qualidade, talento. Beleza. O Fabrício foi, a gente lá, antes dele virar empresário, começando a querer virar empresário. O Fabrício conseguiu para ele no Atlético Paranaense. Pagou para ele ir, mandou passagem, todo menino foi, chegou lá. Chegou lá, ele não quis. Chegou lá, ele fez 2, 3 treinos, muito bons. Todo mundo elogiando. O que ele fez? Não, simplesmente foi para a noite com os caras. Isso aí. Foi pra noite, os caras já pegou ele na noite, não sei o quê, ligou pro Fábio e falou, estamos mandando ele embora. Tá chegando aí de volta. volta. Talento, mas... Tava lento mesmo, né? Não quis, cara. E aí eu te falo, condição, né, coitado, condição na época precária, passando muita dificuldade. Eu lembro da gente ir no shoppingzinho lá, o Fabrício fazer um chovalzinho pra ele poder ir pra lá, lembra disso? Lembro. Comprou tudo pra ele ir, pra não passar aperto. Beleza. Chegou lá, ele não quis, cara. Aí eu te falo, o filho dele, com todo o conforto, com tudo que ele tem, cara, e ele não desiste, ele tá lá lutando. Você entendeu? Que não é a questão do... Ele tá renunciando, o menino não quis renunciar. Você tem aquele negócio, você tem que matar um leão por dia. Lá ele tem que matar um leão, 3 hienas, 2 elefantes. Isso aí, isso aí. Por ser o filho do Fabrício. Por ser o filho do Fabrício e outro. Tipo assim, por ser novo também. E essa questão de ser novo, vamos virar a chave só um pouquinho, porque a gente tem um tempo curto hoje, mas essa foi muito bem trago pelo Fabrício, essa questão de ser pai de um jogador hoje e ser agenciador de atleta no mesmo tempo. Tipo, hoje você é 3 caras no só. 4 que você virou podcaster. Mas... Aí a gente brincava numa época, só para encerrar. O Daniel não falava assim, ué, Fabrício, não vai fazer o contrato dele, não, de atleta? Não precisa agenciar, não. Nós falávamos assim, não, meu filho não. Então vamos tratar profissionalmente isso também. Vamos fazer o contrato dele, igual a gente faz com todos os atletas. Isso. Ser igual a todo uma coisa mundo. Bem profissional. Não quer dizer que é só novo, por exemplo. É isso. Mas o que eu queria trazer reflexão nossa aqui, só pra gente encerrar nosso bate-papo de hoje, é que não quer dizer que é novo que não vai deixar de fazer cagada, igual o Luizinho falou. Por isso você tem que estar supervisionando. Toda hora. Até que a gente, mudando a chave totalmente, do pau pro cavaco, lá ele. Mas, ó, pra você ver, trazendo só a situação do brasileiro hoje, que é essa questão da arbitragem que nós temos. Aí traz um árbitro novo, que é o Ramon Abate-Abel, todo mundo elogiando, árbitro FIFA, parada, legal. Cara, o que fez ontem em São Paulo, Palmeiras, não existe, não. Loucura. Ainda teve outro jogo, né? Pelo amor de final Santo de semana, contra a arbitragem, foi complicado. Acho que a gente tem até muito complicado. Reviver a nossa bola murcha, né? Acho que a bola murcha dessa vez vai para arbitragem. Esse não vai ter jeito da gente não falar, né?
porque, querendo ou não, foram placares e resultados que foram resolvidos, modificados pela arbitragem. E a gente sempre fala, tá todo mundo falando de liga, de o Flamengo Libra, fechou dinheiro lá, ninguém recebeu nada. Mas talvez um assunto tão importante como a arbitragem, a profissionalização da arbitragem, essas coisas no Brasil, a gente não vem falando. Eu acho que a gente tem que começar a repensar sobre isso um pouco, né? O protocolo do VAR também tá horrível. Porque ó, pra você ver o pênalti que foi marcado. Olha que foi o pênalti marcado em Grêmio e Red Bull Bragantino. Pelo amor do Santo Cristo, o Marlon chegou a falar com o juiz, eu vou arrancar meu braço. O que é aquilo, cara? Eu vou arrancar meu braço. O Marlon falou com o juiz, eu vou arrancar meu braço, só se eu arrancar meu braço. Ontem a entrevista do Marlon, eu até puxei e mandei pro Fabrício. Falei, olha aí, Fabrício. O gol que o Corinthians tomou contra o Flamengo foi lateral para o Corinthians na cara do Bandeira. E ele ia levantar, mas ficou naquela de esperar o árbitro, não sei quem que ele estava esperando. O cara rapidamente percebeu aquela onda de um olhar para o outro, pegou e bateu a lateral e deixou seguir. Infelizmente o VAR ele veio para corrigir as injustiças, mas o que a gente está vendo aí é só confusão. Só confusão. Ridículo, cara. Só confusão. Eu acho que enquanto, né, o pessoal não mudar essa forma do juiz apitar e o VAR, porque o jogador ele é cobrado, o treinador ele é cobrado. Quando você perde, a torcida vai lá te encher o saco. E por que o juiz não pode ser cobrado? Porque quando a gente perde um jogo, a gente tem que ir lá e dar entrevista. Explicar. Aí tem repórter perguntando assim, mas por que você escalou fulano? Exatamente. Por que você jogou com ciclano? Então, assim, eu acho que enquanto não colocar o juiz para se explicar, né, como todos nós... Por que ganha R$ 1.500 para apitar uma partida e faz isso? Não, no brasileiro, com certeza, é mais. E até porque também saiu agora nesse último aqui que parece que eles não vão liberar o VAR do São Paulo e Palmeiras, né? Tinha que ter esse protocolo também. Qual é o motivo? Não vai liberar o áudio. Tem alguma coisa... Por que não vai liberar o áudio? Não sei. Tinha que ter esse protocolo também. Colocar o árbitro para se explicar. Tudo deve acontecer alguma coisa, mas que tem alguma coisa errada e eles não liberam esse áudio aí. Já tem um bom tempo. Pra quem não assistiu, pra gente escutar. Palmeiras e São Paulo, a bola foi cruzada no meio da área do Palmeiras. Não, coisa de louco, cara. E o jogador de São Paulo escorrega, mas atinge em cheio o jogador do São Paulo. O jogador do Palmeiras escorrega e atinge em cheio o jogador de São Paulo. Mas dentro da área, um pênalti assim, escancarado. Em qualquer lugar do mundo aquilo ali ia ser pênalti. No Brasil, segue lá. Só faltou levantar. Foi sem querer o árbitro segue. Não, mas parece que foi isso que aconteceu. Só pode. O VAR virou e falou assim, alô? Oi, pode falar. É do VAR? É. O que você tem pra me falar? Não sou. Foi sem querer, pode tocar o jogo. Daqui a pouco um zagueiro vai fazer um gol e vai falar, fiz o gol contra, foi sem querer, volta o lance. Volta. Foi lateral pro outro. Vai acontecer isso. Gente, é ridículo, cara, tem sinceridade. Tem que ter transparência, se não tiver... A gente via, sem o VAR no Brasil, que as coisas funcionavam com algumas polêmicas. Mas não tão escancaradas dessa forma, cara. O árbitro apitava, que nem o Christian falou. O árbitro não apita mais, não, velho. Se o VAR não chama, se o VAR não pede revisão, e tudo aquilo que o árbitro tem ali de visão, ele deixa só pro Mas VAR. sabe por que e aí o VAR vai e chama, ainda fica insistindo com o cara. Renan, sabe por que tá ficando muito revoltante? Porque antes, um exemplo, tinha um impedimento. Aí filmava ali, beleza, você via que estava impedido, beleza, mas não passava mais a filmagem. Agora, você viu que está impedido, aí vem o VAR, mostra que está impedido e fica te mostrando o tempo inteiro. Então, assim, você tem o lance na hora e ainda tem a revisão do VAR mostrando que está impedido, um exemplo, né? Uhum. Ou que teve o pênalti. Então, nós estamos olhando o tempo inteiro e está ali. 50 milhões de pessoas vendo que foi pênalti, que está mostrando o tempo inteiro no VAR, aí o árbitro vai lá no VAR e fala que não foi pênalti. Ele escorregou. É como a gente fala, né? Tem alguns lances que são complicados. Esses talvez pode ser perante até de algum tipo de erro, mesmo tendo VAR, mas tem alguns lances que é muito claros que não podem. Não tem como, é muito claro. Desse final de semana foram todos muito claros. Tipo, o Marlon fica com o braço colado ao corpo e a mão não. Porque a mão não tá colada ao corpo, então é pênalti. O carrinho que o cara do Palmeiras dá no cara de São Paulo, eu até esqueci quem é os dois atletas lá envolvidos no lance. Se eu não me engano, é o Giai com o... Não. Não?
Então foi o volante, eu esqueci o nome. Foi o que entrou na partida. Eu acho que o Mas VAR, é cara, infelizmente, O assim... lateral do Corinthians com o Flamengo. Esses caras que observam o VAR ali, na verdade, assim, eles nunca deram chute na bola. Então, eles não sabem a intensidade de um lance. Não quero aqui defender as classes do ex-jogador, mas se é a gente vendo ali, a gente sabe se o cara foi na maldade ou não. Concordo plenamente. Não é? Concordo. Mas eu plenamente. acho, Fabrício... Se você vai com o pé mais alto, você fala assim, pô, esse cara foi na maldade. A gente tem essa leitura. Com todo respeito, Esse pessoal não tem leitura nenhuma. sem querer discordar, mas o Sintra Braçol sabe, e não sei o que tá rolando, deve ser uma coisa bem pior que a gente vai descobrir nesses próximos capítulos desse Brasileirão. Ô, gente, então, Fabrício, Christian, mais alguma coisa? Não, hoje Tiro curto, tem né? mais coisa, hoje foi um pouco mais rápido por causa do compromisso que todos temos aí, mas já foi do eu acho que peixe deu do para Luizinho, render, deu para a gente conversar e Próximo. em breve teremos mais resenhas. Próximo eu vou trazer filmado os peixes que eu peguei. Eu quero nessa E televisão não que colocar nos... na televisão aqui pra você O ver. negócio dele é tudo filmado. Eu quero ver ao vivo. Quero ver ao vivo. E papai. Se tem um pega monte peixe hoje em dia. ou não. Vou filmar junto com ele. pega Vou pedir peixe alguém ou pra não? ficar lá filmando. Filma aí, filma aí. IA tem um monte hoje em dia, Gemini, Chat GPT, faz Cara, um monte. eles vão fazer. Eu vou trazer filmado, eu pegando, e eles vão conseguir me tirar e colocar outro lá. Eles são artistas. Quem segue a rede social aí do VPN ou a minha rede social, eu vou postar aí na canoa, tá? Tá Pode pronto. ver aí que vai estar Que pronto trairagem. aí. Só seguir Um lá abraço também. a todos aí. Só seguir no arroba... Essa foi só a primeira parte, que o P- currículo do homem é muito grande. Então, na próxima, nós vamos falar Não, mais. né, já esse é o segundo episódio. então Nós falta falamos da o carreira do terceiro. Fabrício. Nós vai ter que for o terceiro, o sétimo, o 18º. Vambora. No segundo eu quero saber daquele negócio do Cine aí, aquela declaração aí no próximo capítulo aí do... Ah, Não, vai ter do mais... Beni, né? Do Beni. Não, do Beni. Do não. Naldo Beni. É só Vamos seguir, lá. pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Fabrício, Luizinho, Christian. Nós aqui agradecemos, meu amigo. Nosso grande amigo Rafael aqui pelo espaço também. A você que está aí de casa, lembre-se, aqui o oferecimento é para Aspire, na Rua Pitangui, número 61. A inspiração é você. Muito obrigado. Eu preciso mandar um abraço, não posso esquecer, para Marcelo, do restaurante Bistrô, Paladar Bistrô lá de Itapecerica. O que você está me olhando? Não, eu tô olhando o escudo aí. Ah, rapaz. entendi. Então, um abraço para ela. Flamenguinho. O Flamenguinho tá aqui, o Zé É, Carlos. isso aí, Zé Carlos. Sempre. Muito obrigado a cada um de vocês. Um beijo pra Marcelo, um beijo pra todo mundo. Senta o dedo no like aí, galera. O que vocês estão esperando? Segue o nosso canal, @VPN Podcast, @Natan do Resenha.narrador e @Aspire Academia. Tamo junto, Só até a faltou ele próxima. fazer isso Tchau! aqui.